Oi, gente! Voltei e antes de qualquer coisa quero agradecer as milhares de visualizações, as centenas de compartilhamentos que a gente teve no primeiro vídeo. Realmente a gente não esperava alcançar tão longe. Quero dar as boas-vindas então aos novos curtidores da nossa página TV Nação Preta e aos nossos novos inscritos lá no nosso canal no YouTube. Foram muitos os retornos que a gente teve em relação ao primeiro vídeo e alguns dos comentários falavam sobre a questão social, que muitas vezes o preconceito está embasado no social, no fato da pessoa ser pobre e não da pessoa ser negra. Então é sobre isso que eu quero falar hoje. Quando a gente fala em cotas raciais aí nas universidades ou em concurso público, as pessoas sempre trazem essa questão. Será que não é melhor a gente falar do social e não do racial? É isso aí que a gente tem que cuidar? É para isso que a gente tem que atentar? Pois é, mas no Brasil, na verdade, as coisas se misturam bastante. E muitas das pessoas que hoje vivem na pobreza, se a gente voltar lá em 13 de maio de 1888, que foi o dia da abolição, da falsa abolição da escravatura, a gente vai entender por que gerações depois essas pessoas ainda não conseguiram sair dessa faixa da pobreza. Mas de uma coisa a gente pode ter certeza: não tem ascensão possível para uma pessoa negra que faça essa sociedade esquecer que ela é negra, assim como não tem nível de pobreza, por mais baixo que ele seja, em que uma pessoa negra não vá passar por situação de racismo em uma sociedade racista. Ficou confuso? Eu explico. Quando a gente fala em questões raciais, é justamente isso. A gente pode mudar essa pessoa de nível social e que ela vai continuar ou sofrendo racismo, no caso das pessoas negras, ou usufruindo de privilégios, no caso de pessoas brancas. A gente pode, por exemplo, pegar um homem branco, pobre, dar um banho de loja nele, colocar o terno mais caro, colocar ele dentro do carro mais caro que existe, e acabou. Ele não vai mais sofrer preconceito numa sociedade como a nossa. Ele vai poder andar pela cidade tranquilamente, ele vai poder sentar no restaurante mais caro da cidade sem ninguém questionar se ele é ou se ele não é rico. Agora vamos fazer a mesma coisa com um negro pobre. A gente leva ele na mesma loja, coloca o mesmo terno caro, coloca ele dentro do mesmo carro importado, ele vai continuar sofrendo racismo. Nesse caso, as coisas podem até piorar. Certamente ele vai ser parado pela polícia porque vão duvidar que esse carro realmente seja dele. Se ele parar na frente de um restaurante caro, provavelmente ele vai ser confundido com segurança, com manobrista. As pessoas vão questionar se ele está no lugar certo. Não interessa se a conta bancária dele é a mais gorda que tem no país. Um exemplo que eu sempre uso para isso é o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Por 8 anos, ele foi a pessoa mais poderosa do universo todinho. Ser o presidente dos Estados Unidos não livrou ele, por exemplo, de ter fotos dele, da Michelle e das filhas sendo usadas para fazer montagens com macacos. A diferença é que agora, na posição de presidente dos Estados Unidos, isso não atingia ele tão diretamente, mas o racismo continuou acontecendo. Uma das pessoas que entrou em contato questionando essa questão racial e social citou, por exemplo, o Neymar, o Pelé, como pessoas negras que não passam por situação de racismo porque são extremamente ricas. Mas, na verdade, o que faz com que eles não passem pelo que a maioria dos negros passa no nosso país é a questão da fama. Eles são negros, ricos sim, mas são também extremamente conhecidos. Se eles tivessem a mesma quantidade de dinheiro que eles têm na conta bancária, mas não fossem pessoas famosas, quando eles estivessem naquela fila da primeira classe no aeroporto para pegar um voo internacional, certamente as pessoas iam olhar com o olhar torto. E esses exemplos também escancaram uma outra realidade do negro no Brasil. Quer dizer, a não ser que a gente seja o melhor do mundo em alguma área, e mesmo assim em áreas populares, né? No esporte, na televisão. Só assim para a sociedade relevar, então, em determinadas situações, a cor da pele. O rapper Emicida, em algumas entrevistas, já relatou algo que é muito comum com negros conhecidos. Ele já estava num nível de fama considerável para o Brasil, mas quando ele saía de um show e tentava pegar um táxi e o taxista não reconhecia ele como o Emicida, aí a coisa já complicava. E a gente precisa ficar muito atento às falsas simetrias. São muitos os preconceitos em que uma pessoa pode passar. O racial é apenas um deles. Uma pessoa acima do peso chega à conclusão de que ela está sofrendo gordofobia porque ela sabe que pessoas magras não passam por aquela situação simplesmente por serem magras. A gente consegue saber que aquela agressão física foi homofóbica porque a gente também sabe que pessoas heterossexuais não passam por aquela agressão simplesmente por serem heterossexuais. E é por isso que a régua racial que a gente tem que usar para medir se determinada situação foi ou não foi racismo. Por exemplo, eu posso entrar numa loja, ser extremamente maltratada por uma vendedora que simplesmente acordou de mau humor. Eu sou a 10ª pessoa que ela está tratando
tratando mal naquele dia. Eu realmente não posso dizer com 100% de certeza de que ela me tratou mal porque eu sou negra, mas de uma coisa eu tenho certeza: pessoas negras são maltratadas em lojas no Brasil simplesmente por serem negras. Isso me dá o benefício, se é que nesse caso eu posso chamar assim, da dúvida, porque eu sei que isso acontece com pessoas que têm o mesmo tom de pele que o meu. Então eu deixo aí uma dica para vocês que estão em dúvida se determinada situação foi racial ou foi social. Pensa na próxima vez: pessoas brancas passam por essa situação simplesmente por serem brancas? Tá aí a resposta para tua dúvida.